sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos da Etebrax. Meu nome é Carlos Trenchini e eu estou aqui para mais uma aula do módulo de transmissão e ativos de rede. Desculpem. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o que nós vimos na última aula, só que hoje nós vamos ver algumas crimpagens diferentes, como a crimpagem com fêmea para crossover, que assim vocês podem fazer um cabo universal. Vocês podem aproveitar o cabo straight e utilizar o cabo esse crossover, fêmea com crossover, para quando precisar de um cabo cross, reutilizar ele, tá? Sem problemas. Também vamos ver como crimpar um patch panel, que nós falamos na última aula. Mas não chegamos a ver. Como crimpar aquele cabo de loopback, aquele cabo para testar a placa de rede, ok? E vamos falar também sobre como fazer aquele cabo cross de emergência. Boa noite, Tasha. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Arco Verde, Barbalha, Cabo Centro, Campina Grande, Currais Novos, Gravatá, Jordão, Olinda, Palmares, Palmas, Parelhos, Recife, Sapé e Tianguá. Tenham todos uma ótima aula. Então é isso, pessoal. Como eu falei, vamos complementar aquela última aula, ok? Billy, joga aqui rapidinho, só para a gente dar um recover aqui do que a gente viu. Bem, pessoal, como eu falei, na última aula a gente viu como crimpar os cabos straight, tá? Aquele cabo que começa com o padrão TIA 568B, não aponta e termina com ele na outra ponta, desculpem. Um cabo crossover, no padrão que começa com 568B e termina com a outra ponta no 568A. E vimos como fazer os conectores fêmea, só que com a crimpagem straight, tá? Para fazer o cross não é muito diferente, daqui a pouquinho vocês vão ver. E hoje, como eu falei, vocês vão ver como crimpar um cabo crossover, aquele cabo de emergência, um cabo crossover com fêmea, o conector loopback, o cabo loopback, tá, para testar a placa de rede, e o patch panel que vocês vão utilizar quando forem montar a rede de vocês, tá, para montar os pontos já no rack da sala de TI de vocês, ok? Eu vou passar logo a atividade, depois eu dou uma repassada por ela, para a gente ir direto para a prática, ok? Joga aqui, Billy, rapidinho. Vocês vão gravar um vídeo mostrando como crimpar esse cabo crossover de emergência. Vão apontar as diferenças, tá? Desse cabo cross para o cross padrão, tá? Vamos gravar um vídeo mostrando como crimpar um cabo crossover gigabit, seguindo o padrão gigabit que eu mostrei para vocês. Vamos explicar a diferença desse cabo giga para o cabo cross padrão, tá? O que usa 568B com 568A. E vamos explicar 3 situações cada em que podemos e não podemos utilizar a rede sem fio. Porque na próxima aula nós vamos falar sobre rede sem fio, tá? Roteadores, configurações, questão de alcance. Aí nós vamos ver isso. Observações sobre essa atividade, Billy. A atividade deve ser feita seguindo o padrão de formatação, tá? Que a gente publicou no fórum. E deve ser enviada em DOC, DOCX, RTF ou ODT, que são todos os documentos de texto, tá? Os vídeos, a primeira e segunda questão, têm que ser postados no YouTube ou no Vimeo e os links têm que ser colocados na atividade. Aí vocês podem formar grupos de estudo, tá? Formar um grupo para estudar junto, contanto que cada um faça a sua atividade em separado. Assim vocês podem compartilhar os equipamentos, conhecimento e poder trabalhar sem perder a atividade, tá? E não copiem nem de colega, nem da internet, porque senão vocês vão perder a nota. Prazo da atividade até 14 de outubro, às 18 horas. Eu vou deixar aqui na tela da atividade por enquanto eu me arrumo aqui para a aula prática, ok?
Pronto, pessoal, nós já vamos começar aqui a parte prática, ok? Como nós vimos na última aula, nós crimpamos o cabo straight, que tem aquela sequência 568B, que começa com branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde e branco do marrom, marrom. Ok? Esse foi o nosso cabo 568B, que é o cabo straight. O cabo straight começa com essa ponta e termina com ela mesma, ok? Seguindo o mesmo padrão nas duas pontas. Em seguida, nós vimos o cabo crossover. Esse cabo crossover, ele inverte as cores do laranja com o verde. Ao invés de começar com o branco do laranja, laranja, ele vai começar com o branco do verde, verde. Em seguida, ele passa para o branco do laranja, azul, branco do azul, laranja e branco do marrom, marrom, ok? Esse é o 568A, que é a outra ponta do cabo cross. Cabo cross, lembrando, começa com a ponta do 568B e termina com a ponta 568A, ok? Em seguida, nós vimos como crimpar um conector fêmea. Este conector fêmea é o que a gente vai utilizar também para crimpar o patch panel, tá? Para poder fazer os padrões. Lembrando, o conector fêmea é aquele que vai receber o conector macho para fazer a padronização, fazer os pontos de rede, ok? Ele crimpa aqui, o Bido vai dar uma mostrada. Ele que vai fazer o acabamento para vocês conectarem, certo? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um cabo cross diferente. Na ponta do fêmea, ele vai seguir o padrão 568B, que é o mesmo padrão que vai estar marcado no próprio conector, ok? E na outra ponta, nós vamos utilizar um cabo crossover, desculpem, com a ponta 568A, certo? O que nós vamos precisar? O nosso cabo de rede, tá? Nosso cabo TP. Eu trouxe um cabo preto aqui para facilitar na hora da câmera, ok? Para vocês verem também que ele pode ser encontrado em várias cores diferentes. Eu vou utilizar esse cabo preto para demonstrar para vocês, mas vocês vão ver que o padrão das cores dos fios é o mesmo, certo? O que vocês vão precisar para essa primeira parte? O conector fêmea, ok? E o conector macho. Lembrando que o fêmea vai seguir o padrão 568B e o macho vai seguir o padrão 568A. Deixa eu só romper o lacre aqui. Eu vou cortar um pedaço pequeno do fio apenas para demonstração, ok? Pode ser com o meu alicate de crimpagem ou com o meu alicate de corte. Corto ele aqui. Cortem em um tamanho razoável para que vocês possam trabalhar com o cabo, ok? Vejam que esse cabo aqui não é muito comprido, certo? Eu vou lá com o meu descascador, coloco ele na ponta do cabo e dou aquela volta. Feito isso, desencapo meu cabo TP, certo? Deixa eu tirar mais um pouquinho apenas para ficar mais fácil. Uma pergunta aqui, professor do Paulo Custódia, do aluno Jonathan. Essa sequência de cores do cabo só seguem essa ordem ou varia de região? Pois aqui em Custódia seguimos outro padrão de cores. Qual é o nome do aluno? Jonathan. Jonathan. Tem imagem do Jonathan, Billy? Custódia. Certo. É o seguinte, Jonathan. Como eu falei para vocês, isso aqui são padrões, tá? São normas internacionais. Tanto faz você colocar em qualquer cor. Contanto que você siga a mesma sequência numa ponta e na outra, vai ser um cabo straight. Mas para facilitar, por exemplo, se vem alguém da China, dos Estados Unidos, da Rússia, de qualquer outro canto, eles vão saber que aquele padrão, se está seguindo aquelas cores, é um padrão 568B. Porque senão ele pode chegar, não reconhecer o padrão e achar que você tem um padrão diferente ou que você fez algum outro tipo de crimpagem, certo? Por isso que vocês seguem esse padrão. Contanto que vocês sigam uma sequência de cores e obedeçam, não tem problema. Mas o recomendável é seguir esses padrões que a gente viu na última aula. Dúvidas aí, Tati? Não temos mais dúvidas. Pronto, pessoal, então vamos continuar. Vejam que eu soltei, desencapei aqui meu cabo TP, certo?
Billy vai mostrar aqui pra gente, e vou destrançar meus pares. Lembre de desencapar com cuidado e destrançar com cuidado também para não ferir os cabos, ok? Esse cabo aqui, esse cabo preto, já é um pouquinho diferente, porque já é de uma outra marca. O que que acontece? Ele não tem um cabo branco